Deus é injusto? Em 2 Coríntios 4, 8 a 10, fala: Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre, por toda parte, a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossos corpos. Certamente, não podemos acreditar em Deus e em injustiça, pois seria um paradoxo. Se somos crentes em Deus, precisamos crer no manual do fabricante, que é a Bíblia. Deus é soberano e todo-poderoso, logo, não permite injustiça para os seus. Quanto aos que não são seus, estes sofrem as consequências pela legalidade do pecado, conforme está em Deuteronômio 11, 26 a 28. Eis que hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. A bênção quando cumprirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus, que hoje vos mando. Porém a maldição se não cumprirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus, e vos desviardes do caminho que hoje vos ordeno, para seguirdes deuses que não conhecestes. Já os seus sofrem de acordo com a permissão de Deus. Em 1 Coríntios 10, 13, fala: Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que possais suportar, ou ainda pelas próprias escolhas. Amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse. Mas alegrai-vos no fato de serdes participantes das aflições de Cristo, para que também, na revelação da sua glória, vos regozijeis e alegreis. Se pelo nome de Cristo sois vituperados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Quanto a eles, é ele, sim, blasfemado, mas quanto a vós, é glorificado. Que nenhum de vós padeça como homicida, ou ladrão, ou malfeitor, ou como que se entremete em negócios alheios. Mas se padece como cristão, não se envergonhe, antes glorifique a Deus nessa parte, porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. E se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? E se o justo apenas se salva, onde aparecerá o ímpio e o pecador? Portanto, também os que padecem, segundo a vontade de Deus, encomendem-lhe as suas almas, como ao fiel Criador fazendo o bem. 1 Pedro 4, 12 e 19. Esses sentimentos de autocomiseração, autopiedade, são enganos, sofismas mentais da parte do maligno. Eles nos prendem em um ciclo de murmuração, amargura, ressentimento, que não nos deixam avançar na vida espiritual, nem enxergar com clareza. Assim, a pessoa que se sente injustiçada, seja por Deus, pelo próximo, pelas circunstâncias, pelo mundo, sempre procura culpar alguém e não olha para a verdadeira fonte dos seus sofrimentos e fracassos, suas escolhas pessoais. Dá até para entender o que motiva isso, pois o sentimento de culpa e impotência diante dos nossos próprios erros e, posteriormente, face às consequências deles, seus resultados, estão entre os piores sentimentos que alguém pode ter e carregar consigo, o remorso. Principalmente à medida em que vamos avançando em idade, percebemos tudo o que não alcançamos, realizamos, vivemos, além de todo o sofrimento que muitas vezes nos acompanharam por toda a vida, decorrentes das nossas más escolhas. Essas perdas trazem frustrações, desesperança, tristeza, mágoa, entre outras emoções negativas. Então, procuramos um modo mais fácil de lidar com tudo isso, que é criar culpados para todas as más circunstâncias. No entanto, quando nos negamos a enxergar, enfrentar a vida de forma realista, ficamos paralisados pela autocomiseração e não conseguimos alcançar a tão sonhada felicidade ou paz interior. O único modo concreto é buscarmos a luz sobre nossas próprias faltas e falhas no Deus verdadeiro, por meio de um relacionamento íntimo e sincero com Ele. Para isso, precisamos nos achegar a Deus em oração e comunhão, através também do conhecimento da Sua Palavra.
Pois em João 8,32 fala: "E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará", para que por meio do seu Espírito sejamos iluminados e esclarecidos ao ponto de vermos onde erramos e o que devemos mudar para que nossas vidas não se tornem um ciclo de derrotas. Em Tiago 4,8-10 fala: "Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Alimpai as mãos, pecadores, e vós, de duplo ânimo, purificai os corações. Senti as vossas misérias e lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor e ele vos exaltará." É necessário que o cristão ou crente, independentemente do termo que deseje usar, tenha uma vida de entendimento dos propósitos de Deus para a sua vida. Em Efésios 4:12-14, diz que Deus quer nos aperfeiçoar e santificar, pois sem santidade ninguém verá a Deus, como está em Hebreus 12:14. E é também por isso que somos provados. Ele fez isso para que o povo de Deus esteja mais bem aparelhado para fazer uma obra melhor para ele, edificando a igreja, o corpo de Cristo, e elevando-a a uma condição de vigor e maturidade, até que finalmente todos tenhamos a mesma fé quanto à nossa salvação e quanto ao conhecimento do nosso Salvador, o Filho de Deus, e todos nos tornemos maduros no Senhor. Sim, para que cresçamos a ponto de que Cristo ocupe completamente todo o nosso ser. Então não seremos mais como crianças, sempre mudando nossa ideia a respeito daquilo que cremos porque alguém nos disse uma coisa diferente, ou habilmente mentiu para nós e fez que a mentira soasse como verdade. Em vez disso, seguiremos com amor a verdade em todo o tempo, falando com verdade, tratando com verdade, vivendo em verdade. E assim nos tornaremos cada vez mais e de todas as maneiras semelhantes a Cristo, que é o cabeça do seu corpo, a igreja. Isso está escrito em Efésios 4:12-13, na Nova Bíblia Viva, na língua portuguesa. Nosso Senhor tem por objetivo tornar a sua noiva madura e experimentada na fé, fortalecendo o nosso caráter. Podemos nos alegrar igualmente quando nos encontrarmos diante de sofrimento, pois sabemos que o sofrimento produz a paciência, e a paciência desenvolve em nós a força de caráter. E a força de caráter desenvolve em nós a esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos deu. Romanos 5:3-5. Se olharmos para as circunstâncias como uma oportunidade de sermos aperfeiçoados e não mais como uma injustiça, poderemos enfrentar tudo com sabedoria, buscando em Deus a capacitação para alcançarmos o que Ele deseja de nós, e assim vencermos e sermos aprovados. Assim, poderemos ser aperfeiçoados, santificados e preparados para toda boa obra. Leiam 2 Timóteo 3:16-17. Não nos tornaremos infrutíferos, como fala na parábola dos talentos, em Mateus 25:14-30. Fomos comprados por alto preço, como está em 1 Pedro 1:18-19. Portanto, o propósito de nossas vidas é viver primeiramente com o Senhor, pois sem Ele nada podemos fazer, como diz em João 15:5, e para o Senhor, como está em 1 Coríntios 10:31. Tudo é uma questão de mudança de perspectiva, como está em Romanos 12:2. Precisamos renovar a mente pela palavra e nos posicionarmos para que haja uma vida mais que vitoriosa, como está em Romanos 8:37. Lembre-se, Jesus está voltando. Muitos são os que a cada instante estão se perdendo por não conhecerem o Deus de amor. Por isso, é tempo de nos levantarmos. Digo fraco, eu sou forte, Joel 3:10. Tome a sua cruz e siga Jesus. E isso não como um derrotado, um coitado, um sofredor, mas como um discípulo do Mestre, disposto a aprender com cada dificuldade, dando em tudo glórias a Deus. 1 Tessalonicenses 5:18. Mude sua mente, foque nas coisas que são do alto. Colossenses 3:1-2. E não nas coisas passageiras. Tire o foco de si mesmo, da sua dor, do seu ego, do seu eu. Lucas 9:24. E redirecione para o prêmio da gloriosa vocação
do seu chamado em Jesus. Filipenses 3, 13 e 14. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós. Amém.